Nesse vídeo, a gente vai entrar em outros dois conceitos importantíssimos do React. Eu diria até que são os mais importantes, além dos próprios componentes e as propriedades que a gente viu nos vídeos anteriores dessa série. E esses conceitos são a forma como a gente usa um Event Listener e a forma como a gente também gerencia o estado de um componente. E isso vai começar a fazer um pouco mais sentido no decorrer desse vídeo. Mas antes de entrar a fundo nesses conceitos, vamos fazer uma breve melhoria do nosso aplicativo para que o aplicativo como um todo faça um pouco mais de sentido. A primeira coisa que eu quero fazer é transformar essa div numa lista. E aí eu vou criar um outro componente. A gente vai criar um componente Py que vai ficar a UL para poder colocar o customer dentro dela. Então o que a gente vai fazer aqui? Para a gente olhar aqui o app.js, né, o customer está direto no app.js, então a gente vai criar um customer list. Então aqui dentro da pasta de componentes, vou criar aqui um outro arquivo, vou chamar de customer list.jsx. E eu vou criar também um outro arquivo e vou chamar ele de customer list.module.css. Aqui no customer list eu vou já exportar a function direto, é uma outra forma de fazer o componente. E aqui eu vou retornar uma UL. E dentro dessa UL eu vou copiar o conteúdo que está aqui no app.js. Vou recortar aqui. Vou colocar dentro do meu customer list. E aí, claro que eu tenho que importar lá do outro componente. E aqui no app.js eu vou passar o próprio customer list. Posso remover esse import também. E agora que eu salvei tudo, tive um pequeno problema aqui no meu layout, que agora ele trouxe esse pontinho aqui na frente de cada lista, e a gente vai corrigir isso também no CSS. Mas antes disso, eu vou compartilhar com você também um arquivo na descrição do vídeo, para você colocar o conteúdo aqui desse customer list module.css. Então nesse link vão ter alguns arquivos que a gente vai usar ao longo desse vídeo, e aí você pode usar ele. Eu vou copiar aqui de customer list module CSS. E é claro que apenas tendo o arquivo aqui não vai resolver, então a gente precisa importar aqui no nosso customer list o nosso CSS. Então eu importei as classes aqui do customer list module CSS, esse arquivo que a gente colocou agora. E aqui na minha UL eu vou colocar a classe de classes.customers. E aqui ficou meio estranho, né? Então a gente vai corrigir isso também. Primeira coisa, eu vou aqui no index.css e aqui no body a gente vai remover display flex. E aí eu vou abrir aqui o meu customer module CSS e vou remover esse text align aqui do customer. E aí ele voltou para o centro aqui, mas na verdade eu vou remover aqui também do meu index CSS o text align center que eu tenho aqui, para deixar para o padrão left. Então, só para reduzir código. Com isso agora, a gente não apenas tem uma aparência melhor, mas também começa a usar uma boa prática do React, que é a criação de vários componentes reutilizáveis que trabalham em conjunto para compor esses blocos que fazem parte da nossa aplicação como um todo. Como a gente tem aqui o customer list, dentro dele a gente tem o customer. Então a ideia do React é essa, a gente criar vários blocos usando componentes. E para ficar fácil da gente entender o Event Listener e o State, vamos também criar mais um componente para a gente acrescentar um cliente novo. Então vou criar outros dois arquivos aqui, vou chamar de new customer.jsx e eu vou criar também mais um, vou chamar de new
customer.module.css. Novamente, você pode encontrar o conteúdo deles no arquivo que eu vou compartilhar. Então, eu vou copiar aqui já. newcustomer.jsx. Vou colocar aqui. Vou copiar aqui também o CSS dele. Só para deixar um pouco mais bonito, já customizado. E aqui no meu componente newCustomer, eu tenho aqui um formulário. Eu já tenho uma classe form aqui também, apontando para o CSS. E eu tenho alguns inputs aqui, né, com label. A gente tem aqui o nome, o telefone e o endereço do nosso cliente. E uma coisa que eu queria citar aqui também é esse HTML for. Na prática, ele é o for, né, que a gente usa no HTML. Só que, da mesma forma que o class, for é uma palavra-chave no JavaScript também. Então, a equipe do React também criou HTML for aqui no JSX para a gente usar com essa mesma finalidade. E além de criar esses dois componentes, eu vou abrir aqui o Customer List e vou usar também o New Customer aqui, vou chamar ele aqui. Porém, você viu que deu um erro aqui. Para resolver isso, eu vou criar aqui um fragmento, né, um fragment, vou colocar aqui dentro, porque a gente só pode ter um elemento dentro de cada função, um elemento pai, né? A essa altura você deve estar vendo algo semelhante a isso aqui, e o objetivo é que na medida que a gente altera os inputs aqui no bloco de cima, a gente vai ver o resultado afetar diretamente nesse cardzinho aqui. Então, por exemplo, quando eu editar o nome, eu quero alterar o nome aqui. O telefone vai alterar essa informação aqui e o endereço aqui, automaticamente, na medida que o usuário altera os inputs aqui. A ideia por trás do estado aqui da minha aplicação é que normalmente a gente tem diferentes estados, né? Por exemplo, aqui a gente tem essa informação, ela é um estado, ela está em um local aqui, e aqui no input eu tenho um outro estado. Então, na medida que o usuário preenche algo aqui, eu preciso fazer uma alteração de estado para poder afetar aqui também. Se a gente abrir aqui então o newcustomer.jsx, como que a gente faria isso num JavaScript puro, né? Uma alternativa seria, por exemplo, colocar aqui document.getQuerySelector, talvez, para pegar aqui, por exemplo, TextArea, para pegar o conteúdo desse input aqui, por exemplo. E a gente faria o quê? Adicionaria um add_event_listener. Aí a gente poderia pegar aqui um keyDown, ou talvez um change, e aí passar uma function aqui dentro. Isso seria no JavaScript padrão. Porém, essa abordagem é uma abordagem imperativa, onde a gente fala para o navegador o que tem que ser feito. Porém, no React, a gente deve usar uma abordagem declarativa no fim das contas. Então, o que a gente vai fazer? Vou remover isso aqui, que isso aqui foi só para demonstrar como seria no JavaScript, né? Não no React. Eu vou pegar aqui esse primeiro input e vou criar aqui, vou executar aqui um onChange. Poderia usar também onKeyDown, por exemplo. Aqui, onKeyDown. Mas eu vou usar o onChange. E aqui dentro eu tenho que passar uma função. E essa função eu posso criar aqui dentro mesmo do meu componente. Eu devo criar ela aqui, na verdade. E assim como qualquer JavaScript, a gente consegue criar uma função dentro de outra, né? Eu vou chamar ela de handleNameChange. E essa função eu vou passar aqui dentro. Só que eu não vou executar uma função aqui, né? Na verdade, eu estou declarando que quando houver uma mudança nesse input, eu vou executar essa função. No fim das contas, essa é a abordagem declarativa. E a gente precisa lembrar que no JavaScript, cada função nada mais é do que um objeto, né? Então eu estou passando um atributo como se fosse um objeto, mas ele é uma função. E a princípio aqui eu vou colocar um console.log para demonstrar o conteúdo desse input. E o conteúdo desse input a gente vai pegar aqui do events. Aqui pode ser o nome que você quiser, mas a informação que eu vou passar aqui é o evento que vem desse input. E aqui dentro eu vou colocar events.target.value. Isso é um código JavaScript por enquanto, mas a gente não está fazendo nada com state ainda.
Mas a princípio a gente já está pegando as informações do input na medida que o usuário digita. Se a gente olhar aqui agora e abrir o console, se eu digitar, por exemplo, aqui, Fernando, para cada tecla que o usuário digita aqui, eu estou dando um console log. Então, para cada vez que o input é alterado, a gente dispara o evento. Esse é o Event Listener. Se gostou do conteúdo até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e não esqueça de ativar as notificações para aprender mais sobre React e outras tecnologias que eu compartilho aqui no canal. E para que esse conteúdo também seja visto por mais pessoas que querem iniciar sua carreira com desenvolvimento web. E agora que a gente já entendeu como funciona o Event Listener, vamos focar enfim no estado, ou no inglês no state, do nosso componente. E a princípio o que a gente vai fazer é criar um parágrafo aqui embaixo só para testar, e a gente vai demonstrar o resultado do input. Então, na medida que ele digitar, a gente vai demonstrar aqui embaixo mesmo. A princípio, vamos fazer mais um teste aqui. Poderia simplesmente criar uma variável aqui, talvez. Vou chamar de entered name. E aí você deveria pensar que talvez iria colocar aqui o entered name igual event.target.value para pegar o valor quando a gente executar essa função. E a gente poderia colocar o valor aqui, entre chaves. Vamos ver se funciona dessa forma? Opa, já deu até um erro aqui. Na verdade, eu vou colocar ele para fora do parágrafo, porque eu não posso ficar colocando um parágrafo dentro do outro, Vou colocar aqui embaixo. E se eu tentar digitar algo aqui, nada aconteceu, Eu esperava aparecer uma informação aqui embaixo. E o que aconteceu aqui foi o seguinte: a primeira vez que a gente abriu esse componente, o new customer aqui, ele foi executado a primeira vez, ele pegou aqui a variável vazia, e no fim das contas ele renderizou, ele retornou aqui o JSX e renderizou esse conteúdo, no momento que essa variável estava vazia. Depois, quando a gente executou aqui o nosso Event Listener, mesmo alterando o valor dessa variável, nada aconteceu aqui. Por quê? Porque só de fazer isso, ele não vai executar de novo o meu componente, ele não vai renderizar o meu JSX de novo, porque no fim das contas já foi retornado. Porque o código JSX, nesse caso, ele só é renderizado uma vez, mesmo com o Event Listener executando esse conteúdo aqui na função. O JSX não vai ser alterado. E para isso a gente vai ter que usar uma função própria do React chamada useState. Então a gente vai apagar esse entered name aqui e aqui também, e vai chamar aqui useState. E ele vai importar aqui do React. E aqui, a princípio, eu vou colocar uma string vazia, porque vai ser o valor inicial desse estado. Esse é o primeiro exemplo que você está vendo de um React Hook. O React ele tem várias funções próprias que tem o prefixo use, Tanto que se a gente vir aqui, você vai ver várias aqui, Embora no fim das contas são apenas funções JavaScript, elas são chamadas de React Hooks. Você pode inclusive criar a sua própria hook, mas isso é algo que a gente vai deixar para outro vídeo. Mas é importante destacar que uma característica desses hooks é que eles precisam sempre ser executados dentro de um componente React. Então sempre tem que ser executado aqui dentro. Não adianta você querer pegar ela aqui fora, por exemplo. Pode ver que deu até um erro aqui. Ele fala exatamente isso. Não pode ser executado fora do componente. Em resumo, normalmente esses hooks são usados para mudar algo ou algum comportamento dentro do componente React. Essa função, então, ela vai retornar algo para a gente, Eu vou armazenar em uma constante, e esse algo, ele é um array. Vou chamar de nameState. Porém, existe uma convenção para quando a gente usa o estado, em vez de passar assim, direto aqui, a gente poderia, claro, que acessar esse array dessa forma, por exemplo. Posso falar que o name é igual nameState no índice 0. E o outro item do meu array vai ser uma função. Poderia chamar de nameState, pegar o índice 1. Vou falar const aqui, Então, setName seria uma função que seria o meu segundo índice do meu estado aqui. Só que existe uma convenção para a gente usar, que é para pegar aqui já o
entered name, vamos chamar, e aqui o set entered name. E o que esse useState tem de especial é que ele não vai apenas armazenar e permitir que você altere a informação dessa variável, mas ele vai também executar a função do componente de novo, exatamente da mesma forma que o componente ele é executado da primeira vez. Então, toda vez que você executar essa função setEnteredName, ele não vai apenas alterar o valor desse estado aqui, mas ele vai executar tudo de novo. Por isso que a gente armazena inclusive uma constante, né? Porque tudo isso aqui vai ser executado de novo. E aí no fim das contas, quando chega aqui no JSX, o React ele vai verificar o que foi renderizado pela primeira vez no DOM, e ele vai comparar com o DOM virtual que o React tem. A partir do momento que ele compara o estado anterior com o estado que foi gerado de novo, o novo DOM, vamos dizer assim, ele vai atualizar apenas as partes que foram alteradas. E isso é muito bom para performance. Então vamos implementar para ficar mais claro isso. Aqui a gente vai executar o setEnteredName e vai passar aqui o event.target.value. E aí esse mesmo enteredName a gente já está imprimindo aqui embaixo, né, dentro desse parágrafo. Então se a gente testar agora, vou atualizar a tela, né? Por exemplo, teste. Olha que interessante. Ele já está trazendo para a gente a informação aqui embaixo. Tudo que a gente digitar aqui em cima, testando, ele já vai trazer aqui embaixo para a gente nesse parágrafo. Vou até remover esse log aqui, que não tem mais necessidade, só para ficar mais limpo o nosso código. Vou remover esse use também que a gente não está usando, né? A gente fez bastante coisa nesse vídeo. No momento, a gente ainda não está passando a informação desse input para cá. A gente vai estar fazendo isso aí nos próximos vídeos. Mas o mais importante que eu queria deixar aqui para você é que você aprendeu sobre as funções que são os nossos Event Listeners, que são executadas aqui dentro do próprio JSX aqui do input. E você também aprendeu sobre o state, para garantir que o seu componente ele vai ser renderizado após uma alteração de estado.